geralmente o poder da censura está nas mãos de governistas que têm poder. A direita acredita que o regime da censura está sendo utilizado pelo governo da Lula e seus aliados tucanos no STF, o Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, para censurar principalmente a direita. E se você olha para a grande maioria das decisões do Alexandre de Moraes durante a eleição de 2022, quase todos, vamos falar 90% para ser generoso, o alvo dessa censura foi quase sempre os apoiadores do Jair Bolsonaro, os críticos do Lula da Silva. E minha preocupação, como alguém que mora no Brasil, que meus filhos são brasileiros, que vou ficar aqui o resto da minha vida, é que é isso que está acontecendo, ou seja, que com as eleições de 2026 chegando, essa lei do STF está sendo criada principalmente para fortalecer mais ainda a capacidade do governo e do judiciário de censurar os críticos do governo e apoiadores do direito brasileiro. Olhando para como essa ferramenta da censura está sendo usado, você realmente nega completamente que isso é uma preocupação válida ou que isso é uma coisa que está acontecendo? Eu vou te dar só um exemplo. Durante a eleição de 2022 foi proibido de falar que Lula é ladrão. Imagino que vai ser proibido de falar isso mais uma vez em 2026. Pero o STF disse que não pode falar Lula é ladrão. Mas imagina que a gente vai ser permitido de falar o Bolsonaro é ladrão, porque ele foi condenado, juntos como Lula era. Então, você consegue entender, mesmo que não concorda completamente, essa perspectiva da direita sobre o perigo da censura sendo utilizado politicamente? O perigo da censura sendo utilizado politicamente é sempre um perigo, por definição. Em qualquer democracia, a censura é sempre um risco iminente, está sempre à espreita. E você disse muito bem, a liberdade de expressão ela é essencialmente a liberdade da oposição e da sociedade escrutinar o governo de plantão, criticá-lo e eventualmente até chamá-lo de ladrão. Eu só discordo de você, Glenn, de maneira bastante profunda, assim, de quem atua de maneira diuturnamente assim, na área, é que a censura judicial, que existe não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em maior ou menor escala, ela é quase sempre contra a direita. Essa é uma percepção equivocada do que acontece no Brasil. Existe um fenômeno no Brasil que coloca em xeque, sim, a liberdade de expressão, que é o que a gente chama de assédio judicial, ou SLAP, né? Nos Estados Unidos é chamado de SLAP, Estratégia Processual contra a Participação Pública, que é movida, que é promovida, que é protagonizada essencialmente pela direita. Ou seja, a direita e a extrema-direita, em seus cargos de liderança, de poder econômico ou político, ingressa com ações judiciais das mais variadas formas contra jornalistas, comunicadores, pessoas comuns do povo que postaram ali sua indignação nas redes sociais. Basta ver, queria fazer um convite aí à audiência, para buscar lá, monitor de assédio judicial da ABRAGE, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E você vai ver lá quem são os maiores assediadores judiciais. É Luciano Hang, é Júlia Zanata, enfim, Kim Kataguiri, e tem uma série de pessoas lá que são classicamente classificadas, corretamente, na minha opinião, como de direita ou de extrema-direita. Então, essa visão de que a censura judicial no Brasil existe, isso está correto, existe mesmo, mas que ela é fruto, ela é movida contra a extrema-direita mormente, é absolutamente equivocada. Na maior parte das vezes, sobretudo nos tribunais inferiores e não no STF, essa censura judicial é promovida pela direita contra aqueles que a criticam. Eu vou citar, não vou citar nomes, claro, citar o nome só do algoz. Recentemente, tem uma semana ou duas, que um jornalista foi condenado em R$100 mil por dizer que o Luciano Hang é sonegador de impostos, sendo que em 2002 ele foi condenado por esse crime, ou por crime correlato. Inclusive, cumpriu, pagou a multa lá e tudo mais. Isso, para citar só o Luciano Hang tem centenas de ações judiciais de mesmo teor. E via de regra não, mas muitas vezes ele vence a ação judicial. A Júlia Zanata, a mesma coisa. E outros, eu poderia dar dezenas de exemplos aqui. Então, essa compreensão de que a censura judicial que existe no Brasil e em qualquer lugar do mundo
ela se move essencialmente contra o grupo político da direita, ela é equivocada, porque olha para um espectro muito diminuto do judiciário, que é o STF. E aí, claro, o STF erra e acerta. É importante mencionar que recentemente o STF julgou na ADI 7055, da qual eu, inclusive, participei como amicus curiae, representando uma instituição importante, determinou que no Brasil deve ser respeitada agora a teoria da real malícia, que é algo que a gente pedia há muito tempo. Isto é, o STF determinou que um jornalista ou qualquer do povo só pode ser civilmente responsabilizado, inclusive na internet, obviamente, se tiver publicado informação falsa, sabendo que é falsa ou com grave negligência sobre a sua veracidade. E, além disso, opiniões e juízos de valor são insindicáveis judicialmente. Essa é a decisão do STF, muito recente, de março desse ano agora. Então, ou seja, chamar o Lula de ladrão, o Bolsonaro de genocida, ou dizer que Israel pratica a crueldade contra a Palestina, ou dizer que o Hamas é terrorista, tudo isso é juízo de valor, é opinião e é insindicável judicialmente, com base na decisão da ADI 7055 do próprio STF. Então, o STF, embora seja muito visado e criticado por conta da decisão sobre a regulamentação das redes sociais e por alguns equívocos, reconheço, Glenn, respondendo diretamente a sua pergunta, reconheço a sua preocupação. E essas críticas são importantes de serem feitas ao STF. Também é importante dizer que há um arcabouço jurisprudencial muito robusto do Supremo, com a DPF 130, que não recepcionou a lei de imprensa, com a DI 7055, que determinou a adoção no Brasil da doutrina da real malícia, com a cláusula da modicidade, dizendo que jornalistas, mesmo quando culpados, devem sofrer indenização módicas. Então, todo esse arcabouço é muito relevante e não pode ser perdido de perspectiva. Estou falando de uma decisão de março desse ano, tem poucos meses, tem 6 meses, mais ou menos, que essa decisão foi tomada da real malícia. Então, isso é muito importante, não podemos perder de vista e temos que, inclusive, me disponho a conversar com você depois, mais detidamente, para apresentar esse fenômeno do assédio judicial que é praticado em larguíssima escala no Brasil, só que como se dá em tribunais inferiores, muitas vezes em juizado especial, isso acaba passando desapercebido e não recebe a atenção devida. De novo, me coloco à disposição, inclusive, para a gente dialogar mais profundamente depois sobre isso, porque tenho certeza que você vai se interessar. Então, acho que tem uma grande diferença entre individuais processando pessoas nos tribunais por discurso e, sinceramente, às vezes eu acho que os deputados desse país, alguns deles, ficam 50% do tempo fazendo nada menos processando pessoas por ser criticado e está sempre no tribunais, sempre saindo, essa pessoa tem que pagar essa pessoa 15 mil reais. Então, tem muito dessas. Mas mesmo assim, mesmo isso me preocupa, como eu já tenho esse exemplo do Breno Altman, que acho que foi 2 vezes processado para discurso de ódio, mesmo que tem, em teoria, a liberdade de expressão aqui no Brasil, tem juízes que decidiram interpretar que ele está falando sobre Israel, mesmo ser judeia, como discurso de ódio. E ele, obviamente, está bem na esquerda, ele não está à direita, mas tem 10 mil exemplos assim para cada um que posso apontar na esquerda que está na direita. E eu não sou uma pessoa que acredito que a direita está muito boazinho nesse sentido. Como eu disse, todo mundo muda nessa perspectiva da liberdade de expressão quando está lá fora do poder. Agora a direita está lá fora do poder, a esquerda está no poder. Mas durante a presidência da Bolsonaro, vamos lembrar que eu fui ameaçado pelo presidente da República para mim no jornalismo como prisão e até foi processado criminalmente para meu jornalismo quando a Sérgio Moro estava comandando essa parte do governo. Mas acho que tem uma grande diferença entre essas coisas em teoria e o que está acontecendo agora. Por exemplo, você mencionou vários exemplos. Eu sou a última pessoa para defender Sérgio Moro. Mas Sérgio Moro acabou de se tornar réu e tem um processo criminal contra ele para um comento, uma piada que ele fez no evento social sobre Gilmar Mendes, que nenhum país que eu conheço seria uma base de processo criminal, mesmo talvez Arábia Saudita ou Egito, que você faz uma piada que ofende o Gilmar Mendes ou Alexandre de Moraes, como ele fez naquele aeroporto da Itália, de repente está abrindo um processo criminal. E eu acho que isso é o problema com censura. Mesmo se começa
com exemplos bem aceitáveis, ou bem leve, bem, ou, como exemplo, censurando pessoas de falar sobre sexo e crianças, que é um exemplo muito... Quando você permite esse poder de censura nas mãos dos seres humanos, eles não conseguem se limitar. Eles ficam quase bêbados com esse poder. E chega no momento quando eles estão usando isso para punir pessoas criticando os poderosos, as autoridades brasileiras. Tem pessoas lá fora do país porque o STF quer prender elas por criticar o STF. Ou tem pessoas, o Flávio Dino, no debate recente, ele estava debatendo se a gente está livre de criticar duramente servidores públicos. E o Flávio Dino disse, mesmo talvez para servidores públicos, mas não para criticar o ministro do STF, jamais. E eu posso sentir essa mentalidade que ele está agora acreditando que mesmo criticar o STF está sendo interpretado como um criminal ataque contra o Estado Democrático. Eu fiz reportagem no ano passado com Folha de São Paulo, baseado no vazamento do arquivo do gabinete do Alexandre de Moraes. E a primeira coisa que Moraes fez depois nossa reportagem saiu e que o Gilmar Mendes fez depois essa reportagem saiu sobre o Moraes, eles declararam que essa reportagem foi um ataque contra o Estado Democrático. Ou seja, que é quase um crime de fazer jornalismo criticando autoridades brasileiras. E a última coisa que quero falar é que tudo dentro dessa mentalidade, temos essa ideia que eu sei é em parte válido, que o Brasil enfrentou uma ameaça para a democracia, que o 8 de janeiro e tentativa do golpe foi alguma coisa sério. E tem ministros do STF falando, por causa dessa ameaça, precisamos permitir poderes que geralmente não seja permitido. Mas o problema é que eu vi isso tantas vezes, inclusive quando comecei meu jornalismo depois do ataque do 11 de setembro nos Estados Unidos, quando essa justificação foi utilizada para atacar todas as liberdades. Cada vez quando tem uma crise ou tem uma ameaça, ou o público acha que está enfrentando um perigo, é exatamente isso quando autoridades conseguem persuadir o público de aceitar limitações das liberdades. E meu medo é que isso está ainda sendo explorado, ainda sendo utilizado para justificar esses poderes, e acho que mesmo que essas ameaças têm grande perigo, também esses poderes têm um grande perigo também. Quando eu vi que o Jonas foi banido, mesmo que eu discordo com muitas coisas, mas não tudo que o Jonas fala, eu realmente fui incomodado, porque isso para mim é um caso, e queria usar isso para mostrar à esquerda. Olha que estou falando, quando estou falando que sou contra o regime da censura, não é porque está sendo utilizado contra a direita, mas porque vai ser usado contra vocês também. Isso é a história que mostra. Então, você está falando que não acredita que o Jonas foi banido por causa dessa nova lei, porque não está em vigor. Ainda já fizemos esse debate, eu acho que já foi criado um clima que as plataformas sabem que o governo brasileiro quer. Mas se você não acredita que o conta dele foi derrubado por causa dessa lei, por que você acha que o conta dele foi derrubado? Eu sei que ainda não, eles não disseram, mas você tem uma ideia sobre o motivo? Eu acho que você já respondeu. Não sei. Não sei, porque as plataformas hoje não são obrigadas a fundamentar sua decisão. E muitas vezes aquela fundamentação que até vem, olha, você violou, você teve tal comportamento. Na verdade, aquilo é protocolar e muitas vezes, se não a maioria, falso. A gente não sabe por que foi suspenso. E, obviamente, não foi por conta da regulamentação da STF. Como você disse, não estava em vigor, não poderia ser, não faria maior sentido. Então, o que a gente percebe, e aí eu falo não só sobre o caso do Jonas, mas como eu disse, no caso de dezenas de outras pessoas que passam pelo nosso escritório com o mesmo problema, é que é isso. Sabe-se lá por quê? A plataforma, pode ser o Twitter, o X, né? Pode ser o Instagram, pode ser o WhatsApp, qualquer tipo de plataforma de comunicação, estabelece um tipo de punição administrativa imotivada, sem fundamentação, contra qualquer um, por qualquer motivo,
talvez por denúncias de outras pessoas, talvez, sei lá por quê, talvez por questões políticas, porque como não há fundamentação, isso nos permite fazer qualquer tipo de ilação. Certamente você concorda comigo. Olha, se você está me banindo, me desabilitando, não está sequer dizendo por que está fazendo isso, eu vou começar a suspeitar que é por divergência política, é porque não gosta do meu conteúdo, de alguma forma eu estou incomodando, minhas opiniões estão sendo, de certa forma, ácidas demais para você. Então, essa ilação fica de maneira absolutamente aberta, né, e possível de ser feita. Por isso, inclusive, que me parece muito necessário que haja uma determinação legislativa ou judicial, que seja, como está sendo feito pelo STF agora, que as plataformas sejam obrigadas a estabelecer um devido processo. Então, antes do banimento, explicar para o usuário, para o titular da conta, por que ele está sendo banido. Quais são os caminhos para ele se reabilitar se de fato ele tiver cometido aquela infração administrativa? Quais são os caminhos para que ele possa recorrer, para que ele possa apresentar as suas razões? Em quanto tempo essas razões serão analisadas? E por quem serão analisadas? Quais são os fundamentos dessa análise? Então, isso é muito importante. Hoje, o que acontece é que há uma verdadeira indústria, tanto da promoção de determinados tipos de conteúdo, quanto do banimento indiscriminado, sobretudo de jornalistas e comunicadores, sobretudo de comunicadores em ascensão, isso a gente percebe muito, sem justificação. Então, mas só para concluir esse assunto aqui, talvez pode falar mais, não estou fechando, mas eu estou perguntando porque na minha experiência como jornalista que presta muito atenção para esse assunto, esse debate, na minha experiência na Estados Unidos, aqui no Brasil, mas também presta muito atenção para a Europa, vamos falar que tem 5 categorias das pessoas que têm canais políticos no várias plataformas. Ou vamos falar, tem esquerda extremista, esquerda mais mainstream, central, direita mais mainstream e direita extremista. Na minha experiência, as pessoas que estão sendo banidos ou derrubados no conta pela Big Tech ou pelo governo são, em quase todos os casos, ou extremista esquerda ou extremista direita. E eu acho que todo mundo concordaria, provavelmente o mesmo Jonas, que ele é da esquerda extremista, ou seja, que ele não é do esquerda mainstream, ele critica, ele bate, ele ataca o governo do Lula da esquerda. Então, para mim, não é uma coincidência que foi Jonas que tinha conta derrubada, mesmo conta muito grande, muito popular, porque na minha experiência, e isso que está acontecendo. E para mim, quando eu me pergunto por quê? Por que são as pessoas com opiniões mais extremistas, ou da direita ou da esquerda, sendo censurados ou derrubados para plataformas ou para o governo? Para mim, acho que é fácil para entender, porque eu consigo criar uma justificativa para derrubar a conta do Jonas, usando essa lei. Mesmo que não concordo, eu consigo criar uma justificação. Ou seja, que, ok, e tem muitas pessoas que acreditam nisso. Que, ok, Jonas se autodeclara como um comunista. Muitas vezes, comunistas, eu acho, talvez ele é socialista, mas vamos imaginar que ele se declara como comunista. Eu acho que ele é marxista, pelo menos. Tem muitas pessoas que marxistas, socialistas, comunistas, são contra o Estado Democrático, que quer fazer uma revolução. Eu acho que Jonas acredita numa democracia, ele já era candidato para governador. Não estou falando no caso dele especificamente, mas eu posso imaginar pessoas acreditando que pessoas com a ideologia que ele tem é uma ameaça para o Estado Democrático, que ele quer um golpe do Estado, uma revolução marxista, uma revolução comunista. E exatamente como pessoas na direita está acusado de fazer a mesma coisa. E se você cria uma clima para plataformas do Big Tech de retirar obrigatoriamente, sem ordem judicial, com ameaça de multa, qualquer pessoa que está defendendo atos antidemocráticos,
Eu posso imaginar muito facilmente que eles vão retirar e banir todas as pessoas como Jonas, pessoas mais extremistas na esquerda, também na direita. E mesmo que o STF tenha essas ideias tão lindas sobre liberdade de expressão e devido processo, como eu disse, eu parei de trabalhar como advogado nos Estados Unidos, em parte porque eu vi juízes podem fazer tudo o que eles querem para criar os resultados que eles querem, mesmo independente dessas ideias tão teoréticas, tão lindas. E como um advogado, que eu sei que você defende a liberdade de expressão, defende os clientes que estão sendo censurados, jornalistas, ativistas, eu preocupo muito com isso. Não só preocupa, mas eu acho que isso já está acontecendo e vai ficar acontecendo mais ainda se a responsabilidade é transferida para as plataformas do Big Tech. Mesmo com a obrigação de explicar. Eles vão falar, essa cara tem uma ideologia que ameaça o direito democrático, o Estado democrático. E só isso, e fecha o debate. Eu não entendo porque você não preocupa mais com isso. Não, eu me preocupo sim, Glenn. Me preocupo sim. Eu acho que como eu disse, qualquer iniciativa governamental que mesmo tangencialmente possa colocar em risco o debate público, seja ele qual for, deve, por qualquer lado, ser motivo de preocupação. Agora, não é verdade que os extremistas, digamos assim, né, as pessoas que estão mais à esquerda ou as pessoas que estão mais à direita estejam naturalmente mais suscetíveis a serem banidos de plataforma. No mais das vezes, na maior parte das vezes, na minha experiência, você me coloca numa situação delicada porque eu não posso dar nome das pessoas, citar os exemplos práticos, até porque seria uma infração ética. Mas no mais das vezes, as pessoas banidas, as pessoas desabilitadas, cometeram ou têm contas totalmente triviais de notícias do cotidiano, de notícias do interior do estado do Rio de Janeiro, que eu atendo muito, dizendo que, olha, fulano foi pego assim, assim, assado, ou olha, vai abrir a loja ABC na rua tal, e as contas são desabilitadas sem qualquer tipo de informação mais detalhada, mais pormenorizada. Então, no mais das vezes, claro que isso não é um dado estatístico, eu não consigo verificar estatisticamente se a minha experiência corresponde com a realidade ou se a minha experiência é só a minha experiência. Mas o que eu tenho para falar é justamente o que eu vivo no dia a dia. Então, o que a gente observa é que, na maior parte das vezes, quem é desabilitado é uma conta trivial. Uma conta, muitas vezes, que não tem qualquer finalidade comercial, uma conta do dia a dia, de tirar foto do pôr do sol, e é desabilitada. A gente tem que recorrer à justiça pedindo para ser reabilitada. E às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Na maior parte das vezes, como é tão escabroso, que a gente acaba vencendo judicialmente nesses casos. Então, isso é muito importante ficar claro, porque está em curso, pelo menos no Brasil, uma espécie de censura privada imotivada, sem qualquer justificação, e que as plataformas, os provedores de aplicação estão fazendo sem qualquer pudor. Sem qualquer pudor. Então, isso é muito preocupante. Tenho certeza que você se preocupa com isso também, que isso está na ordem do dia.